Ô pessoal, e aí, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o Sidney, do canal Homem de Pedra, e eu venho aqui hoje trocar uma ideia principalmente com os jovens, que veio para cá mandar uma ideia para eles tá indo aí prestar bem atenção nas escolhas que eles estão fazendo, nas escolhas que eles estão fazendo. Por quê? Ele tem que ver, essa escolha aqui que eu fiz, ela vai gerar o que na minha vida? Como vai ser minha vida daqui a certo tempo, eu tendo feito essa escolha aqui hoje? Muitas vezes a gente pensa que é besteira. Muitas vezes lá atrás lá eu pensava também. Mas eu não quero dar um de coitadinho aqui, tentar que eu sou vítima, nada disso. Eu fiz as minhas escolhas. Errada. Eu tenho comigo que eu fiz errado e eu venho aqui hoje para orientar os jovens para eles poderem prestar atenção nisso. Tentar encurtar o assunto e explicar o que é. Lá atrás, eu tive uma escolha. Eu estudava tal, mas eu preferia uma diversão. Eu saí naquele tempo eram umas quermesses que tinha aqui por perto. Quermesse, zoar, tá com quem eu achava que era amigo. Tem muito disso também. Muitos lá ainda continuam da mesma pegada. Uma amizade. Mas outros, não quero nem que entre no meu caminho de novo. Outros aí eu já deixei pra lá. Não quero mais ideia, não fala comigo, não fala com você, já era. E graças a Deus que eu tive essa escolha. Porque senão eu podia ter muitos piores. E motivo e condições eu tinha. Mas não, preferi deixar pra lá, segue sua vida, eu vou seguir a minha. E não, a gente não troca mais ideia, porque papo de homem não faz curva. Aí uma vez perguntaram, mas o que você está planejando? Eu falei, ó, ninguém planeja nada em voz alta. E já era. Mas, vamos voltar no assunto aqui de novo. Os jovens fazerem opções que vão gerar prazer à vida dele. Não vou dizer a vida inteira, mas ele está plantando, está criando um alicerce forte. Eu vou estudar, eu me dedico ao estudo. Eu me dedicar ao que eu estou estudando. Eu vou para casa tal, não, mas eu vou para casa, mas chega lá, não tem nada para fazer, ou dá para me adiantar aqui e ali, eu vou estudar. Para eu ter um alicerce forte. Alguém vai me perguntar essa pergunta aqui, eu já sei tudo sobre ela. Eu dou a minha resposta e ainda explico o porquê dessa resposta. Entendeu? Que assim, lá atrás, qual a escolha que eu fazia? Eu preferia estar na baladinha, tomar uma cerveja, zoar, estar com quem eu achava que era amigo. Alguns até que é tranquilo, mas outros é um lixo. Mas outros, tranquilo. E aí a zoeira ali, mulher. Muitas vezes falava, vou namorar pra nada. Um monte de mulher aí, pô. Uma só vai enjoar. Hoje eu não penso mais assim. Mas o que eu fiz lá atrás já ficou. Deixou pra lá. Então,
lá atrás, eu preferia uma vida de zoeira, balada e tal. Mas coisas acontecem. E hoje, graças a Deus, Deus me deu um grande presente. Foi realmente um divisor de água na minha vida. É aquele presente que é um presentão que Deus me deu. E a gente só vai ver isso se realmente olhar com frieza. Por quê? Qual é o presente? Um traumatismo craniano, em que os médicos diziam que eu tinha poucas horas de vida. Qualquer momento ali eu já era apagado. E os médicos, não é que os médicos é ruim. Os médicos, não. É que o meu estado dizia aquilo. Que minha resposta estava cada vez caindo. Minha imunidade estava cada vez caindo. Até uma hora que já acharam que eu já ia apagar já. Não é os médicos que é muito pessimista. É Deus que surpreendeu. Porque os médicos falaram, eu costumo dizer, né? Que os médicos diziam, ele tem poucas horas de vida. Aí Deus chegou lá e falou, dá a chave aqui, dá esse relógio aqui, quem manda aqui sou eu. E graças a Deus eu tô aqui hoje. Do jeito que era pra eu estar. Eu tô até bem demais. Fiz Krav Maga, boxe, uma caminhada que eu fiz uma vez de 42 km, a mais longe que eu fiz. E acho que é 5 ou 6 horas. Somente caminhando. Sem correr, sem nada. E aí é Deus que surpreendeu, né? Quando ele falou daqui, quem manda aqui sou eu. E ele falou, ele fica. E eu fiquei. E aí eu vim até essas consciências que eu tenho hoje. De que eu optava mais pelo lado do prazer momentâneo do que criar algo que me dá um prazer a vida inteira. Por um exemplo. Você deixou... Eu tenho uma prova amanhã. Aí eu chego em casa e vou estudar. Aí chega lá um monte de cara lá falando, não, vou pra uma festa, que não sei o que. Tá bom, deixa lá e vou pra festa. Chegar no outro dia eu vou estar como nessa prova. E eu vou mal. Então aos jovens aí, ó, presta atenção nessas escolhas. Não escolha de uma maneira mais direta, não escolha ter prazeres momentâneos. Que é o quê? Eu vou ali numa festa. Você vai ter aquele prazer só ali na hora da festa. O som desligou, acabou. Agora, se você ficar em casa e for estudar, você fica em casa e estuda. Amanhã, você faz a prova. Você vai bem. Naquela matéria ali, você já está mais tranquilo. E foi uma coisa tirada do caminho já. E isso aí vai te dar um prazer lá na vida, lá na frente. Então dá mais valor nisso daí. Não entra nessa de achar que é só zoeira, é só balada, é só festa. Uai, se você gosta de festa, você quer? Beleza. Mas é tudo no seu tempo. De repente você vai aproveitar um final de semana. Tranquilo. Mas todo final de semana, em achar que só porque você passou a semana inteira estudando, ou a semana inteira trabalhando, chegar no final de semana, não, eu tenho que tomar uma cerveja, pô. Não, eu também sou filho de Deus, né? Eu mereço. Muitos dizem isso daí, né? Mas só que eu já vi muitos casos do cara vai lá tomar uma cerveja porque final de semana. Eu mereço. Sou filho de Deus. Mas para a igreja não vai. Beleza. Mas aí ele começa a tomar uma cerveja ali.
de repente ali sai alguma confusão, acontece alguma coisa ali, ele acaba perdendo a cabeça, que já está com as na mente, né? Acaba ficando nervoso, e o estado do álcool, como ele vai agir no nosso corpo, ele vai deixar mais nervoso. E aí acaba acontecendo besteira que vai refletir a vida inteira. Se acontece uma coisa, você vai preso. Estragou a sua vida. Para sair dessa é mais difícil. Mas pode acontecer coisa pior ainda. Sua vida pode acabar ali. Aí você pensa, não, é comigo isso aí não vai acontecer não, pô. Você sabe. Você sabe o que vai acontecer com você. Então não é você viver de uma forma pessimista, mas vive então de uma forma realista. Qual que é a forma realista? Eu sei que se eu estudar, amanhã eu vou bem na prova, é mais uma matéria tirada do meu caminho. Ou é mais uma coisa que eu vou estar tranquilo. Eu vou pra festa. Tô lá na zoeira, tal. Desligou o som, acabou a festa. E ainda você vai voltar para casa cansado, não vai estudar e amanhã vai mal. Ou se você fala, não, pô, eu só vou para casa, amanhã eu vou trabalhar e pronto. Você vai trabalhar cansado, pode perder o serviço, pode acontecer alguma coisa no serviço e você não está com estado de alerta bem alto para se esquivar e toma um prejuízo. Ou então pior, né? Você podia estar, de repente, eu estou numa empresa, para mim subir de cargo aqui, eu tenho que estudar, eu tenho que me esforçar. Aí eu não estudo, porque eu estou na zoeira, e acho que aquilo ali tá bom. Não, esse emprego aqui para mim tá bom. E amanhã você perde ele aí. Nada contra e não é desmerecendo ninguém. Mas aí você vai arrumar um serviço mais de servente ou de ajudante geral de novo. De repente que paga até uma quantia menor. Então comecem a pensar um pouco mais na vida de uma maneira séria. Não é pessimista, é de uma maneira realista. Eu sei que se eu estudar, eu vou progredir, eu vou evoluir. Mas e se eu não estudar? Aí um dia você vai ter uma família. Mulher, filho, começa a gastar mais. E aí? E aí você acha que, não, a mulher tem que trabalhar também. Se tem casais que é assim, beleza. Mas você achar que, já que ela tem que trabalhar também, você não precisa se esforçar, se empenhar mais? Então, beleza? Espera, isso aqui é um puxão de orelha do Homem de Pedra. E eu vou aconselhar isso, eu aconselhei isso por quê? Porque lá atrás eu também devia ter pensado assim. Pensado em muita coisa. Minha vida não tá ruim. Mas era para estar melhor. Mas devido a más escolhas, eu não coloco a culpa de ninguém. Amizade, isso, aquilo, não. A culpa não é de ninguém. A culpa é minha. A culpa é minha. Só que aí, eu assumo a culpa, não fico dando de coitadinho. Mas eu fiz o que eu pude fazer. Deram uma cara comigo, pisaram na bola, falando que era amigo, isso, aquilo. Não. Se eu for assumir a culpa assim, é melhor eu não assumir a culpa. É melhor eu colocar a culpa em alguém. Mas se eu assumir a culpa e coloco para mim que não, hoje eu não faço mais isso. Eu
vou dar mais valor nessa outra parte, na evolução pessoal. Vou estudar, vou isso, aquilo. Não vou dar muito valor na amizade, em festa, balada, bebida, mulherada. Não. Os outros falam, mas você não sei o que viver sozinho? Se for para viver com alguém, vai acontecer lá na frente. Hoje, eu não penso em arrumar alguém. Hoje, eu penso em melhorar quem eu sou. Em ser mais esforçado, batalhar mais. Se no percurso desse caminho aparecer alguém, beleza. Se não aparecer ninguém, eu continuo fazendo aquilo que eu acho que eu tenho que fazer. Dar mais valor nessa minha parte pessoal, para minha evolução e para que eu venha a progredir cada vez mais. Talvez não nesse caminho nem outro, isso daí só o tempo vai dizer. Beleza? Então fica aí, pessoal. Toca aqui do Homem de Pedra, uma experiência que eu tive na minha vida e quero passar para vocês não cometerem o mesmo erro. Beleza? Falou, pessoal. Força aí, muita saúde e paz a todos.